Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, amados irmãos, e bem-vindos ao nosso canal da partilha da Palavra de Deus. Neste dia em que celebramos o 28º domingo do tempo comum, Ano B. E a liturgia deste domingo convida-nos a refletir sobre as nossas escolhas, a refletir sobre a nossa opção fundamental e nos apresenta as bases fundamentais para a construção da felicidade eterna, ou então aquilo que nos ajuda a alcançar a vida eterna. O Evangelho deste domingo é segundo São Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 30. Escutemos. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo ia Jesus pôr-se a caminho, quando um homem se aproximou correndo, ajoelhou diante dele e perguntou-lhe: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Porque me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. O homem disse a Jesus: Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude. Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: Falta-te uma coisa. Vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, porque era muito rico. Então Jesus, olhando à sua volta, disse aos discípulos: Como será difícil para os que têm riquezas entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram admirados com estas palavras, mas Jesus afirmou-lhes de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: Quem pode então salvar-se? Fitando neles os olhos, Jesus respondeu: Aos homens é impossível, mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Vê como nós deixamos tudo para te seguir. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terra por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais, já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, justamente com perseguições e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação.
Caríssimos irmãos, o Santo Evangelho para este domingo apresenta-nos o encontro ou o diálogo entre Jesus e o jovem rico. E no final, Jesus aproveita este momento para mais um ensinamento ou então uma aula ou uma catequese aos seus discípulos. Jesus é interpelado por um jovem desconhecido ou um jovem anônimo, porque o evangelista não identifica ou não apresenta o nome do jovem que interpela Jesus. O jovem começa por tratar Jesus de bom mestre, porque reconhece o Jesus um homem autêntico, um homem poderoso em palavras e obra. Por isso o interroga: bom mestre. A resposta de Jesus é surpreendente. Porque me chamas bom? Bom é um só. Mas Jesus dá oportunidade ao jovem de exprimir aquilo que é o seu desejo. Então o jovem pergunta a Jesus: que hei de fazer de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus, com simplicidade, apresenta-lhe um dos caminhos necessários para alcançar a vida eterna. Cumpre os mandamentos. O jovem, querendo justificar, diz que tem cumprido desde a sua juventude. Então Jesus diz-lhe: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, vem e segue-me. O jovem ficou entristecido porque tinha muita riqueza. Então Jesus aproveita esta oportunidade para mais um ensinamento. Ao olharmos este Evangelho, a primeira ideia que nos vem à cabeça ou que nos vem à mente é que Jesus é contra a riqueza ou que Jesus é contra os ricos. Se formos no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, versículos 1 a 10, o encontro de Jesus e Zaqueu vem ilustrar que Jesus não é contra a riqueza, porque Zaqueu apresenta as mesmas características deste jovem rico que interpela Jesus. Zaqueu também é rico e ainda mais é chefe dos publicanos, chefe dos pecadores públicos, chefe dos cobradores de imposto. Mas Jesus, ao autoconvidar-se a ir em sua casa, Zaqueu recebe Jesus com alegria. Enquanto este jovem sai entristecido ou sai pesaroso, Zaqueu recebe Jesus com alegria, para mostrar que para Jesus ser rico não é pecado, ter riqueza não é pecado, mas que as riquezas não podem ocupar o lugar de Deus na nossa vida, que a riqueza não pode ofuscar a nossa capacidade de vermos o próximo, de vermos o grito dos necessitados, de ouvirmos o grito dos pobres. A riqueza não pode nos impedir de vivermos a caridade. Este ensinamento que Jesus nos transmite neste Evangelho. Por isso, o mais importante para o cristão não é acumular tesouro, não é acumular riqueza, mas ter capacidade de partilhar o pouco ou o muito que tem com aqueles que são necessitados, com aqueles que não têm. Por isso, aqueles que, desprezando as riquezas ou então não fazendo da riqueza o seu Deus, estes terão a oportunidade de alcançar a vida eterna, ou melhor, estes, porque deixando tudo para concentrar-se no Senhor, terão como prêmio a vida futura. Caríssimos irmãos e irmãs, o que é que nos falta deixar para seguirmos Jesus?
O que é que nos falta vendermos para partilhar o que temos com os pobres e depois tomar a cruz e seguir o Mestre? Cada um procura refletir o que é que deve fazer de bom para alcançar a vida eterna. Quais são as riquezas que temos para vender e assim alcançarmos a vida eterna? Uma sugestão: precisamos nos libertar deste desejo de ódio, deste desejo de vingança. Às vezes também acumulamos este tesouro que nos impede de partilharmos a vida com quem não tem, com os necessitados ou com aquele que nos ofenderam. Então peçamos ao Senhor que nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém.